Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Corcel 74 TV, lugar de música, cultura, aventura e entretenimento é aqui, direto hoje de Laje do Mureé, com o super maestro Araceli. Prazer imenso, nos conhecemos desde a tenra infância. Verdade. Antes de mais nada, eu quero te parabenizar, né, por esse foco com a banda de Laje do Mureé, porque é histórica de outras bandas, transformou-se na atual, e você, cara, com a sua esposa, faz um trabalho magnífico. Eu acho que não tem ninguém que poderia fazer melhor. Araceli aqui começa da seguinte forma, cara: como é que a música, que a arte chegou na sua vida? Pois então, cara, eu acho que a palavra é essa mesmo. A arte que encontra a gente, não é a gente que encontra a arte, né? É verdade. A arte é a música, no meu caso, né? Ela me encontra muito novo, né? Eu, com 10 anos, começo nós todos convivemos com a Antonieta Oliveira, sim, né? Na escola, era professora de música, e quem, né, gostava mesmo continuava na casa dela a estudar para ser músico da banda. Então eu começo com o casal Olivier Pinto, que é o seu Itagílio Duarte Pinto, e a dona Antonieta, na época, né, que é a Antonieta Olivier Pinto. A gente ia para os fundos, a sede era nos fundos da residência dela, e ali a gente desenvolvia, né? Agora tem até uma coisa muito interessante, que eu não sei se tem dados no estado, mas eu assumo a regência da banda com 14 anos de idade. Que isso, cara? Na verdade, né, eu começo a aprender junto com a banda, porque foi um momento difícil quando a dona Antonieta falta, e sempre na banda a gente teve essa característica, né? A dona Antonieta sempre passou isso pra gente. Era sempre um aluno na frente da banda. Uhum. E naquele momento que os grandes músicos da banda estavam indo para o Rio de Janeiro, né? Chegou a 18, 19 anos, e dá continuidade no estudo, conseguir emprego, e a gente ainda tem muito essa característica dos músicos do interior ainda procurar os grandes centros para trabalho. Sim. Né? Então essa turma está vindo embora, e inclusive nosso grande amigo Chico Nacarate estava nessa turma que estava partindo também. Tem entrevista aqui no canal, quem não assistiu, por favor. Isso. E aí eu com 14 anos assumo. Cara, eu não sabia que era com 14 anos. 14 anos de idade. Isso é fantástico, né? Assumo uma regência sem conhecendo pouquíssimo de música, mas a necessidade se fez, a coragem eu tinha. Sim, isso, né? É importante, né? Sangue nos olhos. Isso. E aí a gente dá continuidade aos nossos estudos, né? Vou ter futuramente um encontro com um grande maestro, Carlos Giero, que fez parte da minha vida também, cara. Exato. Fantástico. O Carlos é o nosso baluarte do Nordeste Fluminense. Sim. Na minha opinião, um dos maiores. Não digo maior, porque a gente não tem como mensurar, porque a gente tem antes dele muitos outros músicos. Sim. Né? A gente vai passar por essa história, né? Que vai ser interessante, que eu vou te passar, mas continuo meus estudos com o maestro Zé Carlos. Vou de acordo com que eu vou melhorando, a banda também vai melhorando junto com a gente. Sim. Né? A banda é reflexo do seu maestro. Então a gente continua, e depois eu vou me graduar, né, através do Conservatório Brasileiro de Música, na época com a dona Conceição, né, Itaperunense. Sim, a rua Major Porfírio Henriques. Isso, e muitos. E a família Codesso também, né? Também, exatamente. Então essa aí é a minha trajetória, que a partir daí eu continuo como regente da banda. Em alguns momentos da banda que eu precisei me afastar por algum motivo, entraram outros. Posso citar o grande amigo Opala, Luiz Carlos, Douglas, Carlos Estevão, o Zé Clóvis de Venâncio regeu, Carolé também regeu. Sim, Carolé é meu amigo, e convidei para a entrevista, ele fugiu de mim, cara. Ah, é? Carolé, ó. Carolé tem muitas artes, né? Pô. Tem a música, tem a pintura. E o interessante é que na minha cabeça ele é o sócio do Roberto Dinamite, cara. Olha que interessante, na minha cabeça, quando eu lembro dele, eu lembro do Roberto Dinamite. Pois então, mas ele é botafoguense. É pra você ver, mais perto. Então, cara, mas a minha história é essa, mas o legal também é falar um pouco... A história musical de Laje do Mureé. Isso, dessa história musical, que a gente vai dar uma pincelada, porque a gente, né, às vezes não consegue abarcar tudo. Mas a história que a gente... Formado em história, gente, eu não sabia sobre ele também, então ele é o cara para nos contar. Pois então, a história da música em Laje, ela começa com um italiano chamado Giuseppe Mazzini. Inclusive a família Mazzini, ainda temos familiares Mazzini aqui em Laje,
E a família Mazini, nós temos no Noroeste Fluminense ainda, Itaperuna, mas principalmente o berço é aqui em Laje. Giuseppe Mazini vem da Itália para ser professor de harpa e piano da Princesa Isabel. Século XIX. Exatamente. Naquele período da Guerra do Paraguai. 1865, né? Isso, alguma coisa. Eu sou, olha só, formado em história e não guardo nada. Eu sou muito didático. Eu sou ruim de data e de pior, sou ruim de nomes. Aí pra eu guardar um nome, cara, eu tenho que ter muita amizade com a pessoa, vou perguntando de novo. Porque você conhece muita gente também, não tem isso. Mas tá, aí, cara, o Giuseppe Mazini, que começa a dar aula para a Princesa Isabel, no final da Guerra do Paraguai, né, a parte da família real que estava, né, na batalha começa a retornar e a gente não sabe as causas que Giuseppe Mazini sai da corte e vem para Laje Muriaé, né? Então, chegando em Laje, nós estamos aqui na beira de um sítio meu, falando com a Davi, é maravilhoso. E aqui no Córrego Fundo, 2 quilômetros. Coincidência, né, cara? Isso, 2 quilômetros aqui onde está, ele funda essa fazenda, né? A fazenda do Córrego Fundo, e ali ele começa uma banda, né? Com o pessoal daqui dessa localidade. Na época da escravidão ainda. Exatamente. E tinha essa cultura do escravo tocar na banda, sim, né? Estudar música e tocar na banda. Aí eles fundam a Sociedade Musical 5 de Novembro, né? Então o Giuseppe Mazini, saindo da corte, vem para Laje Muriaé e começa a desenvolver a música aqui na região. Assim foi sucedendo, né? A partir de Giuseppe Mazini vem o seu filho Nicolino Mazini, que também tem peças maravilhosas. O Giuseppe também tem muita música, tem muita coisa escrita. Eu tenho bastante coisa dele que chegou em minhas mãos, né? A gente tem muita coisa escrita, eu quero até te mostrar depois, aí você pode fazer umas fotos. Sim. E aí vai desenvolvendo-se aqui em Laje a Sociedade Musical 5 de Novembro. Tempos depois, quem assume a regência da 5 de Novembro é o Lalá Mazini, né? O neto, eu creio que sim, mas a gente pode depois apurar. Talvez bisneto. Com a própria família, porque tem alguns detalhes que às vezes fogem. Então ali é o nascedouro da Lira da Esperança. Como surge? O Sr. Itagiba, como o primeiro clarinetista da 5 de Novembro, e já tinha, né, a didática no sangue, ele passa a formar um grupo para ser futuros músicos da 5 de Novembro. Esse grupo era basicamente formado dos filhos dos músicos da 5 de Novembro, que ele pegava o instrumento emprestado do pai e estudava crianças, né? Por um desentendimento, isso deve ter sido em 1969, por um desentendimento sobre os alunos tocarem, como seria, como não seria, houve um pequeno desentendimento dentro da 5 de Novembro. Então o Sr. Itagiba, naquele momento que haveria uma das apresentações, a criançada, a garotada não pôde se apresentar. Então o Sr. Itagiba um pouco chateado, com certeza. Você forma um aluno, você trabalha para apresentar um trabalho e não pode apresentar. Então ele recolhe as crianças e passa a dar aula para essas crianças no fundo da casa dele. Então ele começa a conseguir apoio para compra de instrumentos, e assim, em 1970 surge a Lira da Esperança. Você estava nascendo, cara. Exatamente. Caramba. Eu também, tá por aí. Então, em 1970 surge a Lira da Esperança, e a primeira turma da Lira da Esperança faz a sua primeira apresentação. Então, de 1970 até o final da década de 80, a Laje possuiu naquele momento 2 bandas, a Sociedade Musical 5 de Novembro e a Sociedade Musical Lira da Esperança. Então, né, nunca tem como a gente dizer que não tem. Sempre tinha uma rixazinha, né? Tocar, uma tocou melhor, outra tocou melhor, e não tem como não ter, né? Faz parte também de crescer isso, né, cara? Isso ajuda a crescer. Ajuda a estudar mais. Isso. Aí, nesse movimento, né, as 2 bandas estão, né, a todo vapor. A nossa banda Lira da Esperança, tendo o senhor Itagiba, o nosso maestro Itagiba Duarte Pinto, e a sua esposa Antonieta Olivier Pinto, como os diretores e os maestros, fundadores, eles são os fundadores, e ali
a Lira da Esperança segue a todo vapor, tendo à frente Tagiba Duarte Pinto e Antonieta Oliveira Pinto. E também a figura da Esmeralda entra onde? Pois então, aí o que acontece? Eu vou falar um pouquinho desse início que eu te falei lá, que eu começo a estudar. A Esmeralda, nesse período, ela já tinha se formado, já trabalhava, já tinha ido para o Rio, ela e a irmã, né, a Esmeralda e a Nilde Oliveira Pinto. Então ela já estava no Rio, né, trabalhando, e a banda que lá sobrevivendo, e elas vinham sempre que podia, estavam com a gente, e a gente segue esse trabalho da Lira da Esperança. No final eu começo a estudar música por volta de 1977, 78. Então, não vou fazer conta não, porque esse negócio de conta. Mas no final de 77, 78 eu começo com 10 anos. Que instrumento você começou? Então, eu começo no trombone. Isso é uma coisa interessante que eu queria até a gente continuar essa conversa depois. Porque a música, os instrumentos musicais, eles são formados por famílias. E a gente tem que tocar a família do instrumento. Então eu começo no trombone, mas o instrumento que eu vou tocar naquele período é o bombardino. Que é da família do trombone. O Chico Nacarate também, né? Isso, Chico, a maioria dos músicos estuda o trombone, estuda o bombardino e deveria também estudar o bombardão, a tuba. Trombone de pisto ou de vara? Independe, quando você começa no trombone de pisto, a passagem para o bombardino é natural. Quando você começa no trombone a vara, a passagem para o bombardino já é um pouquinho mais demorada, porque você vai ter que estudar os pistos também. Exatamente. A mecânica é outra, mas no final das contas a gente tem que conhecer a família. Então eu começo no trombone, toco por muito tempo o bombardino, e em determinado momento, na década de 80, nos falta a nossa grande maestrina, que é a Antonieta Oliveira Pinto. E o senhor Tagiba, né, a cultura da Lira da Esperança é ter um aluno regendo a banda. Então, eu, com 14 anos, começo a regência da Lira da Esperança. Que responsabilidade também, quem pega essa responsabilidade é porque o professor sabe que quem dá a responsabilidade é a quem. É verdade. E a gente, às vezes, eu converso isso muito hoje. Nós vamos nos conhecendo através do nosso passado. Eu era muito mais austero, mais rígido, porque às vezes a gente não consegue ensinar com a qualidade que a gente teria. De acordo com a gente vai se formando, né, vai conhecendo, a gente vai talvez ensinando com um pouco mais carinho. Então eu melhorei muito, eu era muito rígido. Mas aí eu pego a Lira da Esperança e vou evoluindo junto com ela, né? De acordo com eu falei anteriormente, de acordo com eu vou evoluindo, a banda vai também. Aí eu não posso precisar o ano, mas Esmeralda volta para Laje, né? Acho que ela aposenta numa das matrículas dela, que eu acho que era do município do Rio, e volta para Laje. Aí ela assume a direção da banda e eu fico como regente. Então foi muito importante, porque os dois trabalhos é muito cansativo, né? Eu estou acumulando esses dois trabalhos hoje, que é a presidência e a regência. Esmeralda então chega e é muito bom que ela começa a dinamizar a parte da escola. A gente vai crescendo, cresce muito quando Esmeralda está presente, porque ela forma muito músico, muito aluno. E aí ela funda também o Gotas da Esperança, que é a nossa escola para musicalização de crianças de 6 aos 10, 11, 12 anos. Ela só passa a pegar instrumentos da banda e estudar teoria mais a fundo quando ela chega nessa idade. Então ela funda a Gotas da Esperança e continua trabalhando, né, nessa questão de formar músico. E a banda de música civil no Brasil hoje, ela só vive se formar músico, né? A gente precisa ter aluno, a gente precisa formar músico para continuar existindo, né? E lembrar, isso é muito importante, a gente está sempre lembrando, que as bandas de música desse país é o celeiro de música. Os músicos instrumentistas desse país, ou seja, instrumentos de madeiras e metais, são 90% oriundos de bandas de música. E as bandas precisam de muito apoio, né? As bandas sobrevivem, a maioria delas, com muita dificuldade.
O governo federal tem projetos, como tem Lei Rouanet, tem Aldir Blanc, tem Lei Paulo Gustavo? Pois então, aí a gente tem que fazer algumas diferenciações entre essas leis, né? A lei Aldir Blanc, ela é voltada mais para o fazedor de cultura. Então, um músico que toca na banda, vai lá, entra no projeto e ele recebe para o indivíduo. Né? A música para o conjunto não. Para o conjunto não. Então, a Lei Rouanet, a maioria dos empresários não entende que ele, se propondo a deixar parte dos impostos deles, ele vai estar deixando de enviar para o governo federal e apoiando. O governo está abrindo mão. Exatamente. Muita gente acha que o governo ele pega o dinheiro do bolso e dá para você. Nossa, não é isso, cara. Não é isso, cara. É uma lei maravilhosa. Só que os empresários precisam abrir mais a cabeça para essa lei, porque ele está deixando de enviar o dinheiro para o governo federal, que vai ser investido. A gente entende que estrada, coisa que é muito importante, não deixa de ser. Suponhamos. Mas vai ser investido ali na sua cidade, na sua região, num trabalho que ele pode ver o trabalho evoluindo, ele pode ver o desenvolvimento do trabalho. As pessoas reclamam assim, porque a Ivete Sangalo ganhou dinheiro, mas eu acho que a Petrobras da vida que é uma Ivete Sangalo, uma mega empresa que está do lado do São Jorge. Infelizmente não tem visão. Pois então, cara, mas eu acho que isso para mudar, cara, porque você não acha muito mais importante uma empresa colocar a sua propaganda numa escola de música, tudo criançada de 10, 9, 8 anos. Porque um artista já consagrado. Mas então, e você está tirando uma criança de uma área de risco, você está proporcionando àquela criança um novo aprendizado. Cara, se não fosse a música, eu também não sei o que seria, porque na verdade, embora eu seja roqueiro, eu sou conhecido como um cara do Corsão 74, 18 anos com aquela banda, fora tocar lá em Vitória, como isso moldou minha cabeça. Como eu que sou hiperativo, eu sei quando eu comecei a fazer as primeiras aulas de violão, a minha mãe já falou assim, mudou, cara. Como eu sou prova disso? Pois então, cara, a criança chega lá, porque nós estamos num mundo hoje onde está difícil educar. Sim, cada vez mais. Difícil educar. O professor perdeu. Exatamente. E a criança chega lá, se ela quer, eu falo isso muito, inclusive para os pais. Olha, daquela porta para dentro, é a lira da esperança. E é assim, 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 assim. Se a criança não pode fazer dessa forma, ela está estudando de graça. Mas ela tem que ter uma meta, uma disciplina a cumprir. Porque senão, cara, o trabalho foi embora. Porque se você botar qualquer pessoa que não aceita uma disciplina, uma ética, uma responsabilidade, não vai conseguir nada. Também não vai ser veterinário, não vai ser dentista, não vai ser nada. Só fica lá quem quer aprender. Então, isso é muito bom, porque você pega criança, você nota a diferença, cara. A criança entra de uma forma, depois que ela está um ano na banda, você já percebe até a forma dela falar. Exato, já é outra. Eu muda muito. Forma o cidadão. E aí, eu falo sempre que a música é uma das maiores ferramentas de transformação social. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, quando você pega uma empresa e vincula isso, cara, você transforma, você está ajudando a transformar a vida. Sim. Entendeu? Mas as empresas, os grandes empresários, ainda precisam abrir mais os olhos para o que acontece no Brasil. Porque às vezes ele só vê o que você falou, só vê o artista lá em cima. Que ralou, nossa, ele que chegou lá, nada contra, exatamente, nada contra. Ele que produz os seus trabalhos. Exato, mas aí finalizando a Lei Rouanet abre portas para você arrecadar e o cara, em vez de mandar o dinheiro para o governo federal, manda o dinheiro para o seu projeto. Sim. O seu projeto está ali, ele está pronto, você tem que executar, entendeu? E você tem que prestar conta e tudo preto no branco. Mas a grande dificuldade, eu já fiz um projeto da Lei Rouanet, eu não consegui captar um centavo. Sim. Entendeu? E fui nos grandes empresários da região. Sim. Entendeu? E você tem um conhecimento. Na verdade, a Araceli foi vice-prefeito de Laje do Muriaé, tem uma história política bacana, você é muito respeitado, um amor ser teu amigo. Né? Vamos falar um pouco mais da Claudinha, cara. Senão, cara, estou preocupado com isso, se a gente não fala dela, vai ficar complicado. Com certeza. Eu costumo, né, fazer um espelhamento, né? Lá atrás era Dona Antonieta. Sim, e daí, hoje é a Araceli e Claudinha. Ótimo, né? você vê, e tem a Esmeralda ali naquele meio, que ajudou muito. Mas a Claudinha é uma pessoa muito enérgica, muito positiva, né? A primeira clarinetista da banda.
E o trabalho dela ali é fundamental, cara. Eu assisti lá sem querer, eu vi a importância dela. Exato, porque às vezes quem tá muito perto ali, quem, né, tia Claudinha abraça o outro, não sei o quê, às vezes não percebe, mas a gente que tá ali na direção, como é importante o papel dela como professora que já foi, né, como educadora, como pedagoga, e o conhecimento dela, né, no trato humano é muito importante, porque a gente tem que... Os antigos falavam que tinha que morder e assoprar, né? Sim. Então, sim, é uma psicologia. Ela morde mais que assopra, mas é fundamental. Tem que ter pulso, cara. Tem que ter pulso. Achei muito interessante lá na sua banda, como toda a maioria das bandas, porque tem tempo que eu não ficava sentado assistindo, né? Aí chegou um cara que, se não me engano, é Gari, que tomou seu lugar lá, com a roupa da prefeitura, e tinha outro cara ali que é mais intelectualizado, ou seja, na verdade a banda proporciona o indivíduo chegar ali e lidar com todas as classes sociais dentro da banda, que é um aprendizado fantástico. Exatamente, e aí a gente aproveita esse gancho, porque Laje é uma cidade, arredondando assim, de 8 mil habitantes, que quase 1% da população tem cara, isso eu sempre somos digo. quase 80%. Não é a primeira vez que eu digo isso. Laje do Moré, pô, terra das Folias de Reis, terra do Mineiro Pau, as bandas do Boi Pintadinho, cara, desculpa, Itaperuna não tem. Na região aqui, Miracema talvez, né? Um pouco também. Mas Laje do Moré, em nível nacional, cara, pela proporção de habitantes, como você acabou de dizer, está de parabéns, cara. E é através de gente como você, como foi Dona Oteria da nossa época, seu Itagiba, ali lá atrás, entendeu? É uma grande honra ter aqui no canal. O que você deixou de falar? O que mais faltamos comentar? Quais são as suas considerações finais? Pois então, né? A vida é, primeiro, relembrar mais uma vez, né? Nossa amizade. Sim. Aquele, né? A gente Ari Parreiras, na pracinha. Na verdade, você falou de duas figuras aí que foram muito importantes na minha vida, que é o Carlos Estevam e o irmão, o Douglas. Sim. Isso. Estudamos. Alexei. Isso aí. Só fera. Só fera. Uma turma boa. E aí, cara, é um período legal e, né, dizer que a banda está de portas abertas, né, para toda a população. É um trabalho que a gente faz com muito carinho e a gente precisa que a população esteja lá ajudando, né, porque uma fundação, ou seja, uma associação como a Liga da Esperança não se ajuda, né, só com dinheiro, se ajuda lá com a presença, cara. Não pode chegar então a gente precisa da sociedade de lá de Jundiaí estar mais presente, dizendo que a gente ama essa terra que né, nos formou, a gente é muito grato por tudo que a gente aprendeu nessa vida, e a gente aprende de graça, tem que dar de graça, cara. Sim. A gente, muito bem lembrado. A gente tem que passar o conhecimento, né, cara? Quem retém o conhecimento, para mim, é fraco. Exatamente. Para frente. É isso aí, a ideia é essa, tá sempre ensinando o que a gente aprendeu, né, lá nos primórdios, onde o Tonieto começou a me ensinar as primeiras notas musicais, porque no início a gente acha que nota musical é 7, né? Não, os intervalos são 7 milhões de notas musicais. A MPB brasileira, o violão brasileiro. Pois então, aí terminar, né, falar das minhas influências, né, que a música brasileira é essa música maravilhosa que vai do muito bem lembrado. Eu esqueci de falar sobre isso, cara. Na verdade, você não gosta, claro, você ama a fanfarra, né, as músicas da banda, mas tem um outro universo musical gigante também que você curte. Claro, a música é maravilhosa. Como eu falei pra você, né, não existe, pra mim, existe música ruim? Existe. Mas, cara, a música, o importante dela não é o ritmo. O importante dela é o que ela se apresenta. Por quê? Porque, cara, os gostos são variados. Então, não adianta eu falar que a música, que o funk é ruim. Se fosse funk ruim, não tinha milhões de pessoas querendo. Exatamente. Movimentava a indústria enorme. Exato, a música ela é abrangente. Agora, tem funk legal, já ouvi coisas boas. Claudinho Exato, então tem de tudo. Mas, cara, eu sou muito apaixonado em MPB, de todos eles. Sou, cara, uma das coisas que eu tô sempre ouvindo e gosto de ouvir novamente. Pô, João Bosco, Obrigado, gente. Aquilo é muito bom. Aquilo é um
um ódio ao Brasil, né, cara? A música brasileira, aquilo é maravilhoso. Mas é de todos eles, né? A banda dele é fantástica. O Ney. Cara, Ney Conceição. Ney Conceição. Os vários Neys, né? Vários Neys. Exato, a música é. Secos e Molhados faz parte. Mutantes, eu sou um cara. Novos Baianos, Gil, cara. A gente tava até falando aqui, uma comparação, não comparando Beatles é Beatles, cara. Moldou a música no mundo, né? Fantástico, fantástico. Mas aquela coisa que você vê que tem artistas aqui que são muito mais completos até, né? Não teve a mesma oportunidade, a mesma. Mas. É a vida musical, né? O cara tem que. Uma riqueza de uma letra do Chico Buarque, do Gil, do Caetano, se você for comparar com N artistas internacionais, coitado deles, mas. De vez em quando a gente ouve, né, e vê algumas pessoas aí reagindo a algumas músicas. Sim. Uma coisa legal, né, cara? Sim, Conhecendo já que universo. Exatamente. Então a música, cara, só terminar falando de música, né? Sim. Que música a gente tem. Por exemplo, a minha música que eu faço é música de percussão e metais e madeiras, né? Mas, cara, a música ela é ampla, né? Você ouve cada violão, Yamandu, fantástico. Então o Brasil é muito rico, cara, de música. Você vê o grande Silvério Ponce, né? Que tocou no... Vamos lembrar, cara. Banda Vitória Régia, Cidade Negra, Los Hermanos, e faz aí Brasil afora, Elisada Velha tocando na Europa e tal. Exato, né? Levando o choro. Isso que é bacana, levar a música brasileira. Viu? Toca rock nos Estados Unidos, tudo bem. Isso. Mas você levar a música do seu país e divulgá-la internacionalmente. Jacaré, também. Lagenses. Lembrar que Ilustres. Ilustres Lagenses. O Jacaré é percussionista de Pepeu Gomes, né? De N artistas. Tocou com muito artista. Bacana demais. Inclusive, ano passado, nós fizemos uma homenagem pro Jacaré. Sim, com a gente. Eu fiquei sabendo disso, cara. Eu não estava aqui, eu fiquei sabendo. Uma coisa muito legal. Grande abraço, você vai ver esse vídeo. E o Silvério tá sempre vindo, assim, cara. Sempre quando a gente tem oportunidade, porque a agenda dele também é, né, muito apertada, sempre quando a gente tem como trazê-lo, né? Se a gente pudesse, eu trazia todo ano, né? Mas a gente sabe que a dificuldade que é, né? Mas se a gente pudesse, estaria com ele todo ano fazendo música. Porque como diz o choro, bom filho é casa torna. Sim. Então é isso aí. E sem contar inúmeros músicos que formaram a Minha Esperança, hoje, né, tocam em bandas militares. Saiu, mas são daqui, de lá de Muriaé. Então é um orgulho sempre, cara, falar. O orgulho, eu acho que o orgulho que a gente consegue, né, expressar com a maior força é essa coisa de formou lá em Lages, começou lá. Começou com o Sou Itagima, da Antonieta e hoje, né? Zé Carlos Giera começou. Zé Carlos Giera começou lá em Muriaé, cara. Exatamente. Fantástico. Isso aí. Lugar de música, cultura, aventura e entretenimento. Aproveite agora para deixar o seu like. Se inscreva no canal. Cara, sério, muito obrigado, cara. Grande abraço. Prazer imenso. Você é um ser humano bacana. Obrigado. Isso é o que é o mais importante, além de toda essa bagagem que você carrega, entendeu? Amante dos animais, estou aqui no seu sítio aqui, muito bacana. Entendeu? Trouxemos aqui, você trouxe o seu. Pera aí, cara, não vamos falar, não vamos mostrar, não? Não, vamos sim. Chega aqui, por favor. Não, pera aí. Aí, músico da banda, sobrinho dele. Grande Bernardo. Tamo junto. Deixa eu. Um abraço e fique em paz! Tá sobrando uma batida ali, tá? Olha lá, de novo pra cá.